Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. Por graça de Deus, estamos ainda celebrando a oitava do Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as grandes festas do ano litúrgico, a Santa Igreja estende por mais 8 dias, para que ainda nesses dias seguintes, a mesma festa, o mesmo mistério seja celebrado. Assim é, por exemplo, na festa do Santo Natal, assim é também na festa da Páscoa e assim é também na festa de Pentecostes. Por isso, amados irmãos, ainda estamos celebrando o Natal. Ainda estamos celebrando o mesmo dia em que nosso Senhor veio ao mundo. O mesmo dia em que Ele encarnou e veio até nós. Hoje, porém, chama a nossa atenção a leitura que fizemos da Epístola de São Paulo aos Gálatas. O apóstolo insiste para nós no fato de que nós somos filhos de Deus. Essa verdade é para nós uma verdade muito banal. Aprendemos essa verdade no nosso catecismo. Sabemos que pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. A cada sermão essa verdade se repete. Mas a grande verdade é que poucas são as vezes que nós nos aprofundamos nessa verdade. Poucas são as vezes que nós meditamos sobre o fato de sermos filhos de Deus. E a grande verdade é que sermos filhos de Deus é algo muito estranho e, de certo modo, sem explicação. Como assim? Como posso ser eu, um homem, uma criatura finita, um ser humano, ser filho do Deus onipotente, do Criador dos céus e da terra? Como pode isso ser verdade? Façamos então uma meditação da nossa realidade terrena. Imaginemos que eu chegue então num cartório, trazendo um cachorro numa coleira, ou então que eu leve um gato ou outro animal qualquer. E chegando no cartório, eu chego no balcão e digo: com licença, eu gostaria de adotar esse cachorro. Eu gostaria que esse cachorro fosse o meu filho e herdeiro legítimo. Quero que todos os meus bens passem para ele. Certamente, o escrivão pensaria, com razão, que eu estou louco. Isso não faz sentido. Como pode um homem adotar um cachorro? São duas naturezas totalmente distintas. O homem é uma criatura racional. O cachorro e todos os animais são criaturas irracionais. Portanto, essa filiação é impossível. Mas a grande verdade é que na fé se dá algo semelhante. Deus, na sua imensa bondade, nos adotou por filhos. E de fato, pelo nosso santo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Como isso é possível? Como é possível que Deus realize essa adoção? Ele, infinito e todo-poderoso, adotando uma criatura finita. E não só adotando, mas nos permitindo também receber a herança da felicidade eterna. Como isso é possível? A resposta é muito simples, amados irmãos. Nós podemos ser filhos de Deus em virtude da graça santificante.
O que é a graça? A graça é um hábito sobrenatural, infuso por Deus na alma do homem, que nos habilita, que nos torna participantes da vida divina. Portanto, a graça, em outras palavras, é a vida de Deus em nós. Deus vive na alma do justo em estado de graça. Por isso, do alto do céu, quando nosso Senhor olha para a terra e vê uma alma em estado de graça, Ele se enxerga nessa alma como que através de um espelho. Pois a alma, na graça de Deus, reflete a bondade e as perfeições divinas. E é justamente por meio dessa graça que recebemos o perdão dos pecados e a filiação, a adoção divina. Mas como recebemos essa graça divina? Recebemos, amados irmãos, em virtude da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O bom Jesus, o Verbo eterno, assumiu a natureza humana para nos fazer participantes da divindade. E como disse sabiamente o Papa Bento XVI, nós nos tornamos filhos no Filho. Fomos adotados por Deus mediante a encarnação do Filho, que veio ao mundo para nos remir e para nos salvar. Mas estamos então no Santo Natal. E muito melhor que meditar sobre a filiação divina é que permitamos que o Filho de Deus no presépio fale para nós. E a grande verdade é que desde o momento que o nosso Senhor se encarnou, já pelo presépio, nosso Senhor faz uma pregação muito válida para a nossa meditação. O presépio em si já é uma pregação. Por consequência do pecado original, existem na nossa alma 3 marcas, 3 consequências do pecado, que são como que uma tendência em nós para o mal. Essas 3 consequências são, primeiramente, concupiscência da carne. Segunda consequência, concupiscência dos olhos. Terceira consequência, soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne é o desejo dos prazeres da carne. É a tendência desordenada no homem para a sensualidade. E o presépio é uma pregação contra a concupiscência da carne. O presépio é uma pregação contra a busca desordenada pelos prazeres, contra a sensualidade que reina em nosso mundo. Olhemos para o presépio. Quem vemos no presépio? Vemos o menino Jesus, a pureza encarnada. Nós vemos também a Santíssima Virgem Maria. Vemos também a São José, o casto esposo de Maria. Portanto, tudo no presépio fala de pureza. Tudo no presépio fala de castidade. Portanto, o presépio é uma pregação contra a sensualidade. Busquemos então ouvir essa pregação do presépio e busquemos também na nossa vida viver a santa pureza. Mas o presépio também é uma pregação contra a concupiscência dos olhos, contra o desejo das riquezas e dos bens materiais. Olhemos então para o menino Jesus. É ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se ele quisesse, poderia ter nascido em um rico e belo palácio. Poderia ter nascido rodeado de todas as riquezas da terra. Mas quando chegou o momento de Nosso Senhor vir ao mundo, não se achou uma casa para hospedá-lo.
E ele próprio escolheu nascer na pobreza. E como não havia lugar para ele nas casas, nasceu então num presépio, num estábulo. E o seu berço foi uma manjedoura, local onde se alimentam os animais, a criação. Portanto, o presépio é também uma pregação da santa pobreza. É também uma pregação sobre a necessidade do desapego. Amados irmãos, não levaremos para a vida eterna um centavo sequer deste mundo. Tenhamos todas as riquezas do mundo, isso de nada nos valerá para a vida eterna. Busquemos então escutar a pregação do menino Jesus e tenhamos também desapego dos bens materiais. Também o presépio é uma pregação contra a soberba da vida. O presépio é uma pregação contra o pecado do orgulho. O bom Jesus poderia muito bem vir a este mundo rodeado de poder, ter nascido em uma família poderosa, e poderia ele mesmo fazer do seu nascimento uma manifestação do poder de Deus. Mas ele veio até nós na humildade, no escondimento. Lembremos também as palavras de Nossa Senhora. Ela viveu uma vida escondida e humilde. E justamente foi ela própria que disse no Magnificat: Deus exalta os humildes, mas reprova, rejeita os orgulhosos. Portanto, escutemos também a pregação do presépio. Escutemos essa pregação contra a soberba, contra o orgulho. E busquemos ser também obedientes à vontade de Deus. Busquemos ser também humildes em nossas vidas. Por fim, amados irmãos, lembremos então as palavras de Simeão que nós escutamos no Evangelho. Jesus, aquele menino que havia nascido, seria causa de contradição em Israel. Para alguns seria causa de ressurreição, para outros seria causa de ruína. Busquemos então ouvir a pregação do menino Jesus. Se escutarmos a pregação do Senhor, o seu nascimento será para nós causa de ressurreição. Mas se desprezarmos a pregação do menino Jesus, a sua vida será para nós uma causa de ruína. Ele veio a nós para nos salvar, mas tantos são aqueles que desprezam a Jesus. Uma última imagem para a nossa meditação é uma recordação do passado, de um triste fato do passado. Antigamente, quando queriam abandonar uma criança, colocavam essa criança em um cesto e deixavam a criança na porta de uma casa, de uma família rica, ou então diante de um orfanato, para aquela criança ser ali recebida e educada. Olhemos para Jesus no presépio, olhemos para Jesus na manjedoura. O Pai está deixando para nós essa criança diante da porta dos nossos corações. O que faremos com o menino Jesus? Receberemos a ele em nossas casas? Ou o deixaremos no relento para que morra de frio? Sejamos bons cristãos. Recebamos a Jesus no nosso coração e escutemos a sua palavra por meio da sua pregação no santo presépio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.